Irmãos queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero registrar minha alegria de estar com vocês nesta manhã. Privilégio de conhecer mais uma parte do povo de Deus com quem eu vou viver eternamente na presença dEle. E quero lhes trazer também um abraço fraterno da nossa igreja em João Pessoa. Eu sei que Orlando é muito bonito, mas se vocês forem ao Brasil, eu tenho para mim que a terra prometida começa pela Paraíba. Pernambuco é bonito, mas a Paraíba eu vou te contar. Então é um privilégio estar aqui, ter essa oportunidade de servir com a palavra. Mas antes disso eu recebi uma incumbência, que é tentar falar com as crianças por 1 ou 2 minutos sobre o tema da manhã, que é fácil. É sobre a ira de Deus. Então eu queria convidar as crianças aqui à frente, e enquanto elas se aproximam, os adultos ficam aí em intercessão constante por mim. Água também, pedestal. Vou colocar o microfone. Coloca desse lado para cá que eu organizo, tá bom? Samuel, você vai me guiando aí, tá? Eu sento aqui com vocês. Uma das minhas grandes alegrias de ser parte da igreja presbiteriana é que as crianças não serão membros do povo de Deus. Vocês sabem que isso é bem distintivo. As crianças já são membros do povo de Deus. Em outras igrejas, as pessoas precisam crescer, as crianças precisam crescer e só depois elas se tornam membros. A igreja presbiteriana, elas são membros desde o dia em que recebem o sinal da aliança, o batismo cristão com água. Então, crianças, brevemente eu vou tentar resumir o assunto da pregação desta manhã. Vez por outra, vocês estão falando, os pais de vocês estão falando sobre salvação. Não é assim? Falamos da salvação, falamos de Jesus como nosso Salvador. Mas será que nós sabemos o que significa salvação? Por que é que nós precisamos de salvação? Nós somos salvos, afinal, de quê? Romanos capítulo 1 e verso 18, só a primeira parte, diz o seguinte: a ira de Deus é revelada do céu. Nós somos todos pecadores. E Deus, como um justo juiz, precisa e vai julgar todo o pecado e todos os pecadores. Então nós precisamos de salvação, porque nós nascemos todos na mesma condição de pecadores. E, consequentemente, nós estamos sob a ira de Deus. Então, se alguém lhe perguntar essa semana se você é salvo, você pode dizer que sim, e que você é salvo da ira de Deus. Combinado? Será que elas entenderam? O Espírito Santo vai ajudá-las e vai nos ajudar também. Então vocês podem voltar e, pensando nisso, na salvação que nós recebemos de Deus e em como Deus nos salva da sua ira. É isso mesmo? Então, por favor, crianças, voltem para os seus lugares. E agora, adultos e crianças, todos no mesmo lugar, vamos ouvir a palavra de Deus.
Bem, só isso deveria também nos alegrar o coração. As centenas de igrejas, talvez eu devesse dizer milhares, que nem sequer mais mencionam a ira de Deus. E na nossa igreja temos o privilégio de ensinar sobre o assunto até para as crianças. E ele é da mais alta importância. Vamos abrir o texto sagrado? Abra comigo a sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos, capítulo de número 1. Eu quero estudar com vocês nesta manhã a última porção deste capítulo. Porção que vai do verso 18 ao verso de número 32. Romanos, capítulo de número 1. Versículo 18 ao versículo de número 32. Respondendo aos fariseus, Jesus certa vez disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nós precisamos entender, Jesus não está dizendo que algumas pessoas são justas e, portanto, não precisam de salvação. O que Jesus estava dizendo aos fariseus era: há pessoas que pensam que são justas e por isso elas acham que não precisam do Salvador. Você conhece gente assim? Mais importante ainda, será que nós somos assim? Se somos, queridos, nós corremos grande perigo. Pois assim como ninguém vai ao médico a não ser que se reconheça doente, nós só iremos a Cristo se admitirmos que somos pecadores sob a ira de um Deus santo, justo e bom. Essa é a lógica, se bem que nada agradável, por trás do texto que vamos estudar. Para começar, eu quero ler com vocês somente a primeira parte do verso de número 18. Romanos, capítulo 1, verso 18, parte A, o texto inspirado pelo Espírito. Na versão que eu uso, a NVI, registra assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Vamos orar por este momento? Senhor, eu te dou graças pela oportunidade que tenho de estar com os meus irmãos no teu culto público. E agora que nós nos aproximamos de tua palavra, nós queremos rogar pela assistência de teu Espírito, pois entendemos biblicamente que é ministério do Espírito, nos dá entendimento, iluminação espiritual. E mais do que isso, é ministério do Espírito, nos dá poder para atender apropriadamente a tua voz. Então, Espírito, nós rogamos por tua assistência. Estamos todos em tua dependência. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu. O que significa, gente? Algumas pessoas não conseguem fazer distinção entre a ira divina e a humana. E é por isso que ficam muito confusas. Outras pessoas sequer conseguem conceber a ideia de um Deus irado. Como assim, pastor? Deus não nos ama incondicionalmente?
Eu e vocês precisamos lembrar que a nossa ira, a ira humana, quase nunca é santa. Quando ela se manifesta, ela está misturada, envolta em nossos pecados. A ira de Deus, ou melhor, Deus, ao contrário, é absolutamente livre de qualquer vaidade ou maldade. Deus não perde a calma, como às vezes nós perdemos. Deus não se ira de repente do nada, nem muito menos se torna perverso. Ainda assim, queridos, a verdade bíblica e incontestável é: Deus se ira. Mas o que significa, pastor? Ou o que é a ira de Deus? Se graça é Deus agindo graciosamente com quem não merece, explica o Dr. John Stott. Ira é Deus reagindo justamente contra o pecado e contra o pecador. Esse é o nosso problema. O pecado não é uma instituição situada em Marte, irmãos. O pecado é algo que cometemos todos os dias, uma vez que por natureza nós somos todos pecadores. Logo, se está me acompanhando, a verdade aterrorizante para muitos é: nós nascemos, vivemos e talvez morramos sob a ira de Deus. A pergunta mais importante da sua vida talvez seja esta: como escapar da ira de Deus? E uma outra pergunta igualmente importante para aqueles que já escaparam seria: como desfrutar mais e melhor da salvação, tendo a ira de Deus por pano de fundo? Para nos ajudar, o apóstolo Paulo primeiro nos apresenta nesse texto que eu chamei de a razão da ira de Deus. Vamos ler o verso 18 agora por completo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Sim, você está certo. Há uma ira de Deus que está por vir, final, e que cairá sobre toda a humanidade impenitente. No entanto, o que está em jogo neste texto não é essa ira final, mas é a ira de Deus que se revela no presente contra toda impiedade e injustiça dos homens. Impiedade, explicam os comentaristas, são os pecados que cometemos diretamente contra Deus. E injustiça talvez seja os pecados que cometemos uns contra os outros. O apóstolo vai elaborar sobre os dois tipos de pecado mais tarde. Por agora, o que merece destaque é: seja por um ou por outro, a ira de Deus se revela contra os homens que suprimem a verdade. O que é isso, gente? O que é que Paulo quer com essa afirmação? Ele nos explica, versos 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas,
de forma que tais homens são indesculpáveis. Qual é a verdade que os homens suprimem? É a verdade de Deus. Que Deus existe e que merece ser honrado e adorado. Mas, pastor, como é que as pessoas de todas as gerações e de todos os lugares sabem que Deus existe? Segundo Paulo, Deus fez questão de se revelar. E não se trata de algo que ele faz de vez em quando, a cada 3.000 anos, quem sabe, não. Deus tem se revelado ao homem desde a criação do mundo. Por meio dela, ou da criação, Deus dá aos homens o que na teologia nós chamamos de revelação geral. A revelação especial que trata da pessoa e da vontade de Deus se acha na Escritura inspirada e em Jesus Cristo. A revelação geral, por sua vez, que trata da existência de Deus, está estampada na criação. É por isso que Paulo conclui estes versos dizendo: tais homens que suprimem a verdade são indesculpáveis diante de Deus. Eles não podem dizer nós não sabíamos. Ou então o Senhor jamais se revelou a nós. É claro que eles sabiam. É claro que Deus se revelou. O que acontece é, eles preferem suprimir, abafar, cancelar a verdade de Deus. Como fazem, queridos? E por que é tão perigoso se envolver com este tipo de cancelamento? Verso de número 21. Paulo escreve: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Percebam, os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque tendo suficiente revelação de Deus na criação, eles preferem não o glorificar. O que significa, eles escolhem não tratar Deus como Deus. Os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque tendo suficiente revelação de Deus na criação, eles preferem não lhe render graças. Não reconhecer a sua bondade, o seu amor e o seu cuidado. E a consequência de tal escolha não é sabedoria e luz. De acordo com Paulo, é pensamento fútil e coração obscurecido. Quando as pessoas rejeitam a Deus, elas não se tornam melhores como às vezes pensam. Elas se tornam piores, como Paulo vai dizer mais tarde. E elas se colocam, como vemos aqui, imediatamente sob a ira de um Deus santo, bom e justo. E agora, gente? O que é que fazemos com uma passagem dessa? Bem, antes de falarmos dos outros, nós precisamos falar da gente. Eu te pergunto, por que é que os nossos pensamentos se tornam fúteis às vezes? Desviando-se do Senhor e de sua vontade.
Ou por que é que o nosso coração se entrega à escuridão do pecado muito mais do que gostaríamos de testemunhar? A resposta é porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Aqui está, ou estão, 90% ou mais da origem de todos os nossos problemas. Porque vocês sabem, nós existimos para glorificar a Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Devemos viver para dar a Ele a glória, para tratá-lo como Deus. Mas o que é que acontece às vezes? Não apenas não tratamos Deus como Deus. Por vezes, nós nos tratamos como se fôssemos Deus. Deveríamos todos aqui render graças a Ele, uma vez que todos nós dependemos totalmente dEle. Mas nós nos esquecemos disso. E em muitos momentos vivemos como se dependêssemos única e exclusivamente da nossa mente, da nossa força, do nosso braço. É claro que o teu pensamento vai ficar confuso, não vai aguentar, e é óbvio que a escuridão vai tomar os nossos corações. Por isso, se é como você tem vivido nos últimos dias, é hora de se arrepender. Pastor, mas se arrepender de quê? Simples. De ter levado uma vida centrada em si mesmo, quando o tempo todo deveríamos levar uma vida centrada em Deus. Pense na tolice, jovem, que é viver como se você fosse Deus. E pense na libertação, minha irmã, que é viver na dependência e sob o cuidado do verdadeiro e único Deus. Em uma vida cristã saudável, queridos, Deus recebe toda a glória por ser Deus. E nós recebemos todo o cuidado de Deus, porque somos o seu povo. O que mais podemos pedir? Mas vejam, se esta é a nossa vida às vezes, o que diremos daqueles que sequer conhecem a Cristo? Há muitas pessoas que dizem que o cristianismo é opressor, que nos deixa presos em uma caixinha limitada, jamais nos permitindo desfrutar da tão sonhada liberdade. Mas eu quero que você saiba que o que acontece é exatamente o contrário. Da perspectiva de Deus ou das Escrituras, não é Ele que nos limita. Somos nós mesmos, são os homens que suprimem a verdade libertadora e todo satisfatória de Deus. Essa é a maior tragédia da humanidade, gente. Não são as drogas das grandes cidades, não é a desigualdade social, nem muito menos a corrupção dos políticos. A maior tragédia da humanidade é a supressão intencional da verdade de Deus. Essa é a mãe dos pecados que eu mencionei e de todos os outros pecados. E se nos esquecemos, precisamos lembrar. É por isso que devemos pregar
o Evangelho. As pessoas com quem vivemos sem Cristo vão sofrer na terra, com pensamentos confusos e corações obscurecidos. E se não se arrependerem por seus pecados, elas sofrerão eternamente sob a ira justa de Deus. Pastor, mas até quem nunca ouviu falar de Jesus? Exatamente. As pessoas não são culpadas ou não estão sob a ira de Deus por algo que nunca fizeram. Deus seria injusto. Logo, a questão não é se as pessoas ouviram ou não falar de Jesus. As pessoas estão agora sob a ira de Deus, porque elas viram a revelação de Deus e a rejeitaram. Não trataram Deus como Deus, nem lhe renderam graças. É a realidade das tribos indígenas mais remotas do Brasil, mas também é a realidade das cidades mais ricas da Europa. Essa é a realidade das pessoas com quem trabalhamos, estudamos e jogamos futebol, porque segundo a Bíblia, ninguém é inocente diante de Deus. Todos viram a revelação de Deus e todos a suprimiram, cada um a seu modo. Só há uma esperança para a humanidade sob a ira de Deus. Não é um mundo melhor, sem fome ou com menos desigualdade social. Tudo isso é consequência. A única esperança da humanidade sob a ira de Deus, esperança profunda e eternamente duradoura, é a pregação do Evangelho de Cristo. Pois, segundo Paulo, só Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como escapamos, queridos, da ira de Deus? E se já escapamos, como desfrutamos mais e melhor da salvação que recebemos, tendo a ira de Deus como pano de fundo? O apóstolo Paulo também nos apresenta aqui o caminho da ira de Deus. Versos 22 e 23. Volte os seus olhos para o texto comigo. Dizendo-se sábios, escreve o apóstolo, tais pessoas tornaram-se loucas e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os homens suprimem a verdade de Deus. E como consequência, seus pensamentos se tornam confusos, seus corações se tornam obscurecidos. Ainda assim, muitas destas pessoas se apresentam como as mais cultas, sábias e inteligentes do mundo. Não é como a Bíblia as enxerga. A Bíblia chama tais pessoas de loucas. Pois, segundo o salmista, só os loucos dizem em seu coração: Deus não existe. E a maior loucura que a humanidade tem realizado
está expressamente revelada aqui. Os homens desprezam o Deus eterno e se dobram diante dos homens mortais. Desprezam a glória do Criador dos céus e da terra e adoram a coisas e seres criados. Essa era a realidade ou situação do Império Romano dos dias de Paulo. Mas esse também é o retrato dos nossos próprios dias, queridos. Seja na Índia, com seus milhares de deuses, ou em Orlando, com todos os seus deuses ocidentais, conforto, prosperidade, prazer, lazer e por aí vai. O que é que você pensa sobre isso, mãe? E o que vai fazer a respeito, pai? O mais importante nunca é o que pensamos ou vamos fazer. O mais importante sempre é o que Deus pensa sobre o assunto e o que Ele vai fazer a respeito. O verso 24 nos diz o que Deus pensa e o que Ele vai fazer. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Eis o que Deus faz com quem rejeita a sua glória e abandona a sua verdade. Deus os entrega. É a isso que os teólogos chamam de o abandono judicial de Deus. E não se está falando de algo passivo, como às vezes gostamos de pensar. Não. Deus ativamente entrega pecadores ao juízo, assim como o juiz entrega o condenado à polícia penal. Tem que ser feito. Ou, para usar os termos do texto, Deus ativamente coloca pecadores sob a sua ira. E vamos lembrar de algo. Nem sempre a ira de Deus se manifesta por meio de furacões, terremotos e tsunamis. Ou melhor, não é assim unicamente que a ira de Deus se manifesta. É assim também. Mas na maior parte do tempo, a ira de Deus se manifesta entregando os pecadores à prisão que eles já amam em seus corações. O nome dela é impureza. Seus agentes são os desejos pecaminosos do coração. Seu objetivo, a degradação do corpo entre si. A coisa é tão séria. E no verso 25, o apóstolo nos diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, gente. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que é isso? Primeiro é um resumo. Antes de adentrar na parte mais específica de seu argumento, o apóstolo volta à acusação central do seu assunto. Os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, como Adão e Eva fizeram no jardim. E preferiram adorar coisas e seres criados. Segundo, isso também é um convite. Em vez de
suprimirmos a verdade de Deus e de nos entregarmos aos desejos pecaminosos do coração, Paulo está nos convidando. Reconheçam e adorem o Criador que é bendito para sempre. Vamos fazer isso, irmãos? Você precisa de ajuda para fazê-lo? Para se movimentar da idolatria para a verdadeira adoração? Então considere nesta manhã a prisão da idolatria a qual você tem se entregado. Se você adora o trabalho, você vai sacrificar muitas pessoas para alcançar o sucesso. Começando de casa, passando pela família da fé e até no ambiente de trabalho. E se você não consegue o sucesso que tanto almeja, se você é um idólatra do trabalho, você acaba se sacrificando. Se você adora o dinheiro, você vive sempre ansioso, tentando tê-lo. Ou então, se já tem, você vive com medo de perdê-lo. Se adora o cônjuge, ou você é muito dependente dele, não podendo fazer nada sem ele, ou você é extremamente ciumento, não conseguindo reparti-lo com mais ninguém. Se você adora o seu filho, amigo, você vai quebrá-lo, tentando conformá-lo ao que você quer. Ou então, é você quem vai se quebrar um dia, quando ele não mais quiser viver para atendê-lo. Percebem? A idolatria é uma prisão. E sabe o que é pior? Nós nunca nos damos por satisfeitos, nem mesmo quando conseguimos tudo o que gostaríamos de ter. Ao final do primeiro livro das Crônicas de Nárnia, Aslan, falando da feiticeira branca, diz às crianças: e infelizmente, porque comeu do fruto da árvore, ela ficará jovem para sempre. Possuirá o poder e a perenidade de uma deusa, mas a eternidade com um coração mau é a perenidade da desgraça. Pois todos conquistam o que desejam, mas nem todos ficam satisfeitos com o que conquistam. Por quê? Porque a idolatria não é apenas uma prisão, ela também é uma farsa. Ela nunca nos dá o que promete, mas o tempo todo nos prende em suas promessas. Precisa de ajuda para se movimentar da idolatria para a verdadeira adoração? Considere o perigo de ser abandonado por Deus. Pastor, eis uma mensagem impopular. Eu sei. Os famosos da TV aqui no Brasil celebram um Deus completamente tolerante. E pastores renomados aqui e no Brasil defendem que a Bíblia precisa de uma atualização, a fim de atender às expectativas da sociedade contemporânea. Eu continuo crendo, irmãos, que este livro é a
palavra do nosso Deus. Se você assim também crê, tome isso por verdade. Por causa da idolatria, Deus de fato entrega pessoas à impureza hoje. E as deixa como escravas de seus desejos pecaminosos do coração. E o resultado de tal vida não é alegria plena, mas é a destruição das relações humanas. Então entenda, amigo, ter sucesso em uma vida pecaminosa não é um bom sinal do tipo Deus não se preocupa. Deus me ama de toda forma. Deus tolera a minha vida. Não! De acordo com a Escritura, prosperar no pecado é um péssimo sinal. Significa que a ira de Deus já está caindo sobre a sua vida. O resultado imediato de tal vida não é prazer profundo e duradouro. É prisão utilitarista, que nunca satisfaz e que destrói os relacionamentos. O resultado de tal vida final não é o nada, não é a cessação da vida como alguns gostariam tanto de experimentar, não. É o desprazer eterno de Deus num lugar, estado chamado de inferno. Antes que seja tarde demais, abandone a idolatria que escraviza agora e que condena para sempre. E prostre-se em adoração ao Criador que é bendito para sempre. Freud disse que nós inventamos Deus para lidar com as coisas das quais temos medo na natureza. Já leram isso? Ele estava pensando em furacões, terremotos, pestes, doenças. Mas, obviamente, Freud não estava no mar da Galileia no dia que Jesus acalmou a tempestade. Estava? Depois de ver o que viram, os discípulos não ficaram calmos, tranquilos. Não disseram a Jesus: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor arrancou o medo do meu coração. Não, foi o contrário. O texto nos diz que eles ficaram aterrorizados, que seu medo foi intensificado. De tão assustados que estavam, nem se dirigiram a Jesus, perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi aqui que Freud se equivocou, gente. Se nós inventamos Deus para lidar com as coisas das quais temos medo na criação, por que criaríamos um Deus muito mais terrível em glória? Muito mais assustador do que qualquer coisa criada. Pecadores caídos não fazem ídolos santos. Nós preferimos o mundano, o frágil, o pequeno, sobre quem facilmente nós podemos controlar, mas este não é o Deus da Bíblia. O Deus a quem adoramos nesta manhã não é pequeno, é gigante. Não é fraco como os ídolos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não só o vento e o mar lhe obedecem, toda a criação lhe ouve e lhe dá louvores. Abandone a idolatria e prostre-se diante do verdadeiro Deus. Ele não é mortal como os homens, Ele é eterno. Ele não é fraco como os deuses que nós fazemos. Ele é forte, fiel e capaz de cumprir todas as suas promessas.
Para terminar, queridos, o apóstolo ainda nos fala nesse texto sobre o resultado da ira de Deus. Versos 26 e 27. Todo mundo acordado comigo? Versos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Esse é um dos textos que pastores e igrejas gostariam muito de arrancar da Bíblia. Por causa disso, é uma expressão conectiva. Paulo espera que estejamos lendo estes versos tendo o anterior na mente. Porque os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Deus os entregou a paixões vergonhosas. É a segunda vez que ele emprega Deus os entregou, para falar do abandono judicial de Deus. E se mais cedo ele falou de um juízo abrangente, impureza sexual, aqui ele fala de um juízo bem específico, o pecado da homossexualidade. E eu quero que você entenda isso. Paulo não está dizendo que as pessoas que praticam este pecado receberão juízo. Ele está dizendo que esse pecado já é o juízo de Deus. E sobre ele eu quero que você escute. Primeiro, o apóstolo está tratando a homossexualidade como o pecado mais representativo sobre a natureza da nossa queda. O que significa caímos em Adão? Um comentarista escreve: quando os seres humanos se entregam à atividade homossexual, eles emitem um sinal externo que revela uma realidade interna. Em seus corações, eles se rebelaram contra Deus e seus padrões. Essa é a natureza da queda. Rebeldia contra Deus. Segundo o comentário, ao mencionar as mulheres antes dos homens, viram isso? Paulo está enfatizando a profundidade da nossa queda. Gente, até as mulheres, que geralmente são mais sensatas, que pensam mais antes de decidir, até as mulheres se entregaram a relações não naturais. Terceiro e mais importante, a grande questão do pecado homossexual pode ser vista na expressão: trocaram suas relações naturais por outras que são contrárias à natureza. Por natureza, o apóstolo não estava pensando na sua, ou em como você se enxerga, se define, se apresenta, sente. Não, não. Por natureza, Paulo estava falando da ordem natural da criação. E se você está me chamando de quadrado, retrógrado ou coisa do tipo, é bom que você saiba que os melhores filósofos da Grécia
E historiadores de Roma usavam a mesma linguagem para interpretar a realidade. Eles falavam da ordem natural da criação, ou de como as coisas foram criadas originalmente. Por tudo isso, para mim, todos os debates contemporâneos sobre se o comportamento homossexual é adquirido socialmente ou herdado geneticamente têm sua resposta aqui. As pessoas lá fora podem pensar o que quiser, gente. E obviamente que nós devemos respeitá-las. Contudo, para mim e para você, o mais importante acerca da matéria está aqui. Trata-se de uma prática não natural, que é contra Deus e a ordem que Ele estabeleceu. Ponto. Posto isso, eu quero que você tenha em mente que esse é apenas um dos muitos pecados mencionados nessa passagem. Se conseguirmos chegar ao final da lista, diz o Dr. R.C. Sproul, sem sentir profunda dor de consciência, muito provavelmente nós somos psicopatas. Vamos tirar a prova? Verso 28 ao verso 31. Veja se não nos encontramos por aí. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. É a terceira vez que lemos: Deus os entregou. Porque rejeitaram a glória de Deus, Deus os entregou à impureza. Porque trocaram a verdade de Deus, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E agora, porque desprezaram o conhecimento de Deus, de novo, que Ele existe e que merece ser honrado, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que desembocou, segundo John Stott, em uma variedade de práticas antissociais que descrevem a derrocada da comunidade humana. Os primeiros 4 pecados são gerais. As pessoas tornaram-se cheias de injustiça, maldade, ganância e depravação. Depois vem outros 5 que retratam relacionamentos rompidos: inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. A seguir surge um par que fala de difamação, são bisbilhoteiros e caluniadores. Seguem-se outros 4 pecados que retratam formas diferentes de orgulho. As pessoas se tornaram inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Outro par então surge para falar dos criativos na arte do mal, inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. E a lista termina com mais 4 pecados gerais. Tornaram-se insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Dá para você? Pode ficar pior? Pode. Verso de número 32. Paulo fecha esse capítulo nos dizendo:
embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa acusação é pior do que a lista inteira. Sabe por quê? Porque Paulo está nos dizendo que os homens não apenas fazem o que fazem, eles sabem o que estão fazendo o tempo todo. Eles vivem tentando abafar o conhecimento de Deus, desprezar a glória de Deus, mas a verdade é, ninguém consegue cancelar o Senhor totalmente. Deus plantou nos homens uma coisinha chamada consciência. Mesmo que não tenham Bíblia, aqui e ali os homens conseguem discernir entre o bem e o mal. Mesmo que não tenham Bíblia, aqui e ali a consciência aparece para condenar os homens por seus pecados. O mais terrível de tudo, eles não param. Não só continuam no pecado, eles aprovam, celebram e convidam mais pessoas a entrar no mesmo rumo de destruição e ira. De novo, antes de falar dos outros, vamos falar da gente. Você consegue se ver aí, irmão, na lista de pecados de Romanos 1? Ou será que não cometemos nenhum destes pecados? Pense rapidamente nas rivalidades tolas que nós levantamos no meio do povo de Deus. Deveríamos trabalhar todos juntos pelo avanço do Evangelho, pelo crescimento do Evangelho. Mas por vezes nós enfraquecemos a igreja por preferências, vaidades, orgulho. É assim ou não? Ou pense em como nós falamos demais da conta. Falamos demais de nós mesmos. Porque às vezes queremos nos apresentar como melhores. E às vezes falamos demais dos outros, a fim de diminuí-los. Porque queremos parecer maiores. Ou pensem como enchemos o coração dos nossos filhos de orgulho. Nós somos crentes e deveríamos ser humildes. Mas por vezes, nós fazemos nossos filhos adorar notas, medalhas, conquistas, aprovações. Resumimos a vida deles a isso. Quando não conseguem, nós os esmagamos. E quando conseguem, nós os exaltamos. E os tratamos como se fossem melhores do que os filhos do vizinho. Isso é pecado, gente. Ou pense na nossa enorme dificuldade com a palavra submissão. Mulheres deveriam seguir seus maridos. Ovelhas deveriam atender seus pastores. Filhos deveriam obedecer a seus pais. Cidadãos deveriam respeitar suas autoridades políticas instituídas. Mas nós conseguimos? O tempo todo? Por que não? Porque por natureza nós não aceitamos, sem a ação do Espírito, nenhum rei sobre nós. Então veja, querido, essa lista não é sobre eles apenas, é sobre nós. Um bom exercício para a sua semana é voltar a essa lista com mais calma. Perceber os pecados que tem cometido, confessá-los diante de Deus e rogar ao Senhor por poder do alto para abandoná-los.
Pastor, e o pecado da homossexualidade? Esse é um assunto extremamente delicado nos nossos dias, mas ele é importante, especialmente para o povo de Deus. Então, se você é um crente, amigo, que luta com o que chamamos de atração pelo mesmo sexo, eu queria chamar sua atenção nesta manhã para aquilo que é muito mais importante. O mais importante da sua vida não é o que você sente. O mais importante da sua vida é quem você é para Deus em Cristo Jesus. Sam Allberry, autor de Deus é contra os homossexuais, escreve o seguinte: a atração sexual que experimento não é fundamental para a minha identidade. É parte do que sinto, não do que sou. Eu sou muito mais do que a minha sexualidade. Jack Perry, que escreveu Garota Gay, Bom Deus, coloca assim: o mundo tornou a sexualidade central para a nossa identidade. Mas se a sexualidade fosse nossa principal identidade, esse seria também nosso chamado principal. Contudo, nós não fomos feitos para o sexo. Nós fomos feitos para Deus e para a sua glória somente. Disso eu salto para uma outra consideração prática. Não só se lembre de quem você é em Cristo para Deus. Lembre-se também do propósito da sua existência. Por que Deus nos trouxe aqui, gente? Não foi para que vivêssemos para nossa glória, nosso prazer, nosso reino, nosso nome, mas para a glória dele. Parte da vitória sobre qualquer pecado está em voltar-nos de nós mesmos para Deus. A homossexualidade, bem como todos os outros pecados, é um eco da troca que Paulo menciona aqui. Nós trocamos a glória dele por seres e coisas criadas. Então, se você quer fazer guerra contra o pecado, seja ele qual for, você precisa lutar para ter a glória de Deus brilhando sempre e cada vez mais forte no seu coração. Se acontecer, todos os planetas vão cair para o seu devido lugar, inclusive seus desejos sexuais e as minhas ambições profissionais. E se sabe que é do que precisa, não deixe para começar amanhã. Retoma a leitura bíblica hoje. Volta a orar como um crente dependente de Deus. Não abandona essa igreja local, não. Tem muita bênção do Senhor para você aqui. Falando dela, ou de nós, como é que nós lidamos com esse assunto, queridos? Vamos lembrar de algo. Estes irmãos não precisam de um ministério especializado em suas lutas. Fosse isso, a gente teria que criar centenas de ministérios especializados nas nossas mais diversas lutas, entendem? Eles precisam das mesmas bênçãos das quais nós precisamos. Discipulado na palavra de Deus, pastoreio mútuo do povo de Deus, encorajamento constante ao longo da corrida que Deus nos deu. A irmã Rosária Butterfield, que escreveu um dos melhores textos sobre o assunto, Pensamentos de uma Convertida Improvável. Em dado momento do livro coloca: deixar o lesbianismo não foi uma jornada fácil, mas em todo o tempo eu pude contar com o aconselhamento e as orações das mulheres da minha igreja.
Elas me amaram, foram pacientes e presentes desde o primeiro dia que eu coloquei meus pés lá. Entendamos isso. Pastor, mas e as pessoas do lado de fora? Do que é que elas mais precisam? Do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho para os homossexuais, bem como para os heterossexuais, porque fora do jardim do Éden, ninguém é puro diante de Deus. Então nós não pregamos como se fôssemos os santos e eles os pecadores. Nós pregamos como pecadores. Há pecadores que já podem testemunhar em sua própria vida do poder, da graça e da vida que receberam de Deus em Cristo Jesus. E lembre, irmão, estes não são os únicos pecadores afundando no mar da ira de Deus. Há milhares, pelos mais diversos e pequenos pecados, que estão todos no mesmo lugar, porque pularam da rocha da glória de Deus. Contudo, Deus tem muitos destes por eleitos, e para salvá-los Ele lhes enviou o seu Filho. Jesus Cristo, diferentemente do que pensam alguns, não tolera o pecado da homossexualidade, mas também não tolera nenhum outro pecado. E a prova maior disso está na cruz do Calvário. Antes de ser pendurado naquele madeiro, ele orou no Getsemane: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a... Este cálice mencionado por Jesus não era outra coisa senão a ira de Deus, que deve cair justamente contra o pecado e sobre o pecador. Jesus sabia que para salvar pessoas da ira de Deus, ou para tornar Deus, ou melhor, revelar Deus, justo com sua justiça e justificador de injustos, Ele precisava receber a ira no nosso lugar. Foi o que fez na cruz. Para nos salvar, Jesus não nos mandou um bote salva-vidas, ou uma boia dizendo: se vocês conseguirem subir, se agarrar, eu salvo vocês. Não. Porque sabia que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Jesus mergulhou na ira de Deus para nos achar e salvar. Por algumas horas, Ele recebeu toda a ira de Deus que deveria cair sobre você e sobre mim. A mensagem de Deus para um pecador é a mensagem de Deus para todos os pecadores aqui. Arrependam-se de seus pecados, creiam em Jesus Cristo e vocês escaparão da minha ira. Em breve, queridos, Jesus voltará e naquele grande dia não haverá mais misericórdia para pecadores impenitentes. A porta da graça terá se fechado. E as pessoas não vão mais considerá-lo tolerante, fofinho, bonzinho. Elas vão tremer e cair diante dele. Até lá, ele continua dizendo a mim e a você nesta manhã o que disse aos pecadores diante dos fariseus: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Vamos todos a Cristo Jesus nesta manhã. Que Deus os abençoe.